A história oficial é uma tapeçaria tecida com os fios da conveniência, com as cores do poder. Ela nos conta sobre reis, sobre impérios, sobre as grandes batalhas que definiram fronteiras. Mas e a história que foi escrita no silêncio? A história que foi sussurrada nas noites sem lua, gravada na memória daqueles a quem foi negado o direito de registrar seu próprio passado? Por séculos, acreditou-se que essa história havia se perdido, que as vozes dos cativos haviam sido engolidas pela brutalidade do tempo. Acreditaram que, ao apagar os nomes, ao queimar os registros, ao proibir a escrita, a verdade seria enterrada para sempre. Mas a verdade tem uma natureza teimosa. Ela não morre. Ela apenas adormece. O que você está prestes a testemunhar é a prova disso, a descoberta de um artefato que não deveria existir. Um livro que a história oficial nunca mencionou. Um manuscrito que sobreviveu ao fogo, à terra e ao esquecimento. Nós o chamamos de Bíblia Negra, não por ser um texto sagrado no sentido que conhecemos, mas por conter os atos de fé, os rituais de poder e as crônicas de uma resistência que floresceu no lugar mais improvável, a alma humana. Este livro não fala de deuses distantes. Ele fala do poder que existe dentro de nós. Nos próximos minutos, vamos abrir este livro juntos, e cada página virada será um grito que ecoou por 300 anos, esperando para ser ouvido. Se você está pronto para ouvir, para questionar o que lhe foi ensinado, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada. Sua presença aqui é um ato de resistência, a descoberta do livro que não deveria existir. Ele foi encontrado por acaso. Ou talvez não exista acaso quando se trata de histórias que se recusam a morrer. Estava sob as raízes de uma árvore centenária, no que um dia foi um campo de cana, protegido por uma caixa de madeira já fundida com a terra. Ao ser aberto, o primeiro impacto não foi visual, mas olfativo. O cheiro de terra úmida, de couro antigo e de algo mais. Algo como tempo condensado. A capa, de um couro escuro e rígido, não ostentava ouro ou títulos. Apenas um único símbolo em seu centro, um círculo com uma serpente que morde a própria cauda, mas dentro do círculo, um olho aberto. Um símbolo que não pertence a nenhuma religião conhecida, mas que evoca um conhecimento primordial. As páginas, amareladas e frágeis ao toque, não foram feitas de papel comum. Eram mais grossas, fibrosas, quase como um papiro rústico, e a tinta era de um marrom avermelhado, quase negro em alguns trechos, como se o material usado para escrever tivesse sido retirado da própria terra, ou de algo ainda mais íntimo. Não havia um autor, não havia uma data, apenas a caligrafia firme, quase desesperada, de alguém que precisava registrar a verdade antes que ela se perdesse. Este livro não é um diário de sofrimento, é um manual de poder, um testamento que contradiz tudo o que nos foi contado. Ele não pede piedade, ele ensina a força. Cada página é um ato, uma lição, um segredo. A sua própria existência é o primeiro ato de rebelião. Um objeto que sobreviveu para nos lembrar que a história dos oprimidos nunca é uma história de passividade. É uma história de estratégia, de inteligência, de uma força que não pode ser acorrentada. Este livro é a chave. E ao abri-lo, não estamos apenas lendo sobre o passado. Estamos permitindo que o passado fale diretamente conosco, sem intermediários, sem filtros. Estamos tocando na fonte de um poder que foi selado por 300 anos. Um poder que começa, ironicamente, com o ato mais simples e mais revolucionário de todos, a escrita, o gênesis da resistência. A escrita com tinta e fúria. Quem escreveu este livro? A primeira página do manuscrito responde a essa pergunta não com um nome, mas com um pacto.
O livro se abre com a crônica de sua própria criação, e a história é, em si, um ato de desafio monumental. Ele não foi obra de um único homem, mas de um conselho secreto, um círculo de 7 almas que se reuniam nas noites de lua nova, no lugar mais seguro e improvável, o interior de um engenho desativado, onde o ranger da madeira velha abafava o som de suas vozes. Eram homens e mulheres que, por diferentes caminhos do destino, haviam aprendido o poder proibido da leitura e da escrita. Um deles aprendeu com os filhos do Senhor em segredo. Outra, com um padre abolicionista. Um terceiro trouxe o conhecimento de sua terra natal na África, onde era um escriba. Eles sabiam que a maior arma do opressor não era o chicote, mas o controle da narrativa. Aquele que escreve a história controla o passado, o presente e o futuro. E então eles decidiram cometer o maior dos pecados, roubar esse poder para si. Juraram, sob a luz de uma única vela, que registrariam a verdadeira história. Não a história dos números, dos lucros do açúcar e do café, mas a história da alma. Os rituais que os mantinham de pé, as estratégias que os mantinham vivos, os nomes que se recusavam a esquecer. O manuscrito descreve a criação da tinta como um ritual sagrado. Eles misturaram carvão para simbolizar a escuridão que os cercava, seiva de plantas para simbolizar a vida que insistia em brotar. E, em um ato de poder supremo, cada um dos 7 membros do conselho fez um pequeno corte em seu dedo e deixou cair uma gota de sangue na mistura. Não era um ato de dor, mas de compromisso. Um juramento de que aquelas palavras não seriam apenas tinta sobre uma página, mas a própria essência de suas vidas, sua fúria, sua esperança. A escrita para eles não era um ato intelectual, era um ato de guerra. Cada letra desenhada era um golpe contra o sistema que os queria analfabetos e sem memória. Este livro, portanto, nasceu do sangue e da fúria. Ele é a prova de que, mesmo quando tudo é tirado de uma pessoa, a capacidade de criar, de registrar e de resistir permanece. E essa capacidade é a semente de toda revolução, a armadura espiritual contra o açoite. Após a crônica de sua criação, o manuscrito revela o primeiro segredo, o primeiro ato de poder prático ensinado por seus autores. Não era um plano de fuga, nem uma estratégia de rebelião física. Era algo mais fundamental, mais íntimo, um ritual para proteger o corpo e a mente da violência que os cercava. O capítulo é intitulado A Couraça da Alma e detalha um processo que eles chamavam de fechar o corpo. Era uma cerimônia realizada à noite, longe dos olhos do feitor, geralmente para proteger um recém-chegado, alguém cujo espírito ainda estava quebrado pela travessia ou pelo medo. O ritual era uma fusão de crenças, um ato de sincretismo forjado na necessidade. Começava com o corpo sendo lavado com uma infusão de ervas específicas, como a arruda e a guiné, plantas conhecidas por suas propriedades de limpeza e proteção espiritual. Enquanto lavavam o corpo do iniciado, os membros do círculo não recitavam preces católicas impostas, mas entoavam cantigas em suas línguas nativas, palavras que invocavam a força de seus ancestrais e a proteção de suas divindades esquecidas. Eram palavras de poder, sussurradas para despertar a força interior que o sistema escravista tentava aniquilar. O ponto central do ritual era a marcação. Com uma pasta feita de argila e da mesma tinta avermelhada usada para escrever o livro, eles desenhavam símbolos no corpo do iniciado. Um símbolo no peito, sobre o coração, para proteger as emoções. Outro nas costas, para desviar o golpe do chicote. E um último na testa, para blindar a mente contra o desespero. Estes não eram símbolos aleatórios. Eram selos de poder, chaves que, segundo o manuscrito,
criavam uma armadura espiritual, uma barreira invisível. O livro não afirma que o açoite não doeria. Ele afirma que o açoite não quebraria o espírito. Era um ato de autonomia radical, em um mundo onde seus corpos eram tratados como propriedade, como objetos. O ritual do corpo fechado era uma declaração. Uma declaração de que, embora a carne pudesse ser ferida, a alma, a essência, o verdadeiro eu, permaneceria intocável, soberano e livre. Era a primeira lição de autoconhecimento. Seu corpo não é quem você é. É apenas o veículo que você habita. Os códigos ocultos nas canções de trabalho. Se o corpo estava protegido, a mente precisava de uma arma. O próximo fragmento do manuscrito revela uma das mais brilhantes e sutis estratégias de resistência. A criação de uma linguagem secreta, um sistema de comunicação oculto à vista de todos, disfarçado na forma mais inocente e onipresente da vida na senzala. As canções de trabalho. Este capítulo, intitulado A Melodia que Liberta, funciona como um verdadeiro dicionário, decodificando a dualidade daquelas músicas que os senhores ouviam como um lamento passivo ou um ritmo para o trabalho forçado. Para eles, era apenas o som da submissão. Para os cativos, era o som da inteligência em ação. O manuscrito detalha como cada elemento da música carregava um significado oculto. Uma mudança súbita no ritmo da batida, por exemplo, não era um erro, era um alerta. Poderia significar a aproximação do feitor. Uma nota mais alta, sustentada por mais tempo, poderia ser um sinal de que a rota de fuga para o quilombo próximo estava segura naquela noite. A letra, aparentemente simples e repetitiva, era a parte mais engenhosa do código. Uma canção que falava sobre o pássaro que voou para o norte não era sobre um pássaro. Era uma mensagem de que um irmão havia conseguido escapar. Uma canção que mencionava a água barrenta do rio era um aviso sobre uma enchente ou um trecho perigoso no caminho. Este sistema de comunicação transformava todo o campo de trabalho em uma rede de inteligência. Permitia que informações vitais fossem compartilhadas em tempo real, bem debaixo do nariz dos opressores, que em sua arrogância eram surdos para a verdadeira linguagem que os cercava. O livro registra dezenas dessas canções, com a letra oficial de um lado e a tradução do outro. É a prova de que a resistência não era apenas feita de força física, mas de uma imensa sofisticação intelectual. Eles usaram a própria ferramenta de sua opressão, o trabalho exaustivo, como palco para sua comunicação secreta. Eles transformaram o som de sua dor no veículo de sua esperança. E isso nos ensina uma lição profunda sobre o poder. A verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em saber como e quando sussurrar a mensagem certa para os ouvidos certos. A justiça espiritual contra os senhores. Até este ponto, o manuscrito focou em defesa, em proteção, em comunicação. Mas este fragmento, intitulado A Colheita da Serpente, revela um lado muito mais sombrio e proativo da resistência. Ele detalha como a comunidade exercia sua própria forma de justiça contra os opressores mais cruéis, uma justiça que os tribunais dos homens brancos jamais lhes dariam. Era uma justiça espiritual, silenciosa e implacável, que eles chamavam de o juízo dos orixás. O capítulo deixa claro: não se tratava de vingança cega, mas de um ato para restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado pela violência extrema. O processo não era invocado por qualquer ofensa. Era reservado para os atos mais hediondos: a tortura até a morte, a separação de uma mãe de seu filho, a violência contra as mulheres. Quando um desses limites era cruzado, o conselho se reunia não para planejar um ataque físico, que seria suicida, mas para realizar um ritual de sentença. O manuscrito descreve como eles criavam um boneco, uma efígie do opressor.
usando seus pertences roubados. Um fio de cabelo, um pedaço de tecido de sua roupa, a terra de suas pegadas. O boneco se tornava um elo direto, um canal para a energia que eles iriam direcionar. O ritual era conduzido pelo membro mais velho do conselho, que atuava como um juiz. Ele apresentava o caso aos invisíveis, aos ancestrais, às forças da natureza que eles cultuavam. A sentença não era a morte imediata, era algo mais lento, mais psicológico. Eles pediam que a mesma dor que o opressor causou retornasse para ele. Se ele destruiu colheitas, que suas próprias terras se tornassem inférteis. Se ele tirou vidas, que sua própria linhagem secasse. O manuscrito descreve o uso de pós, de ervas específicas, que eram secretamente espalhados nos caminhos do Senhor ou em seus aposentos. Não eram venenos mortais, mas substâncias que, segundo a crença, abriam o campo espiritual do alvo para o infortúnio e a loucura. Era uma guerra de nervos, uma batalha travada no campo da mente e do espírito. Era a prova de que, mesmo desarmados, eles encontraram uma maneira de revidar, de fazer com que seus opressores temessem não apenas a rebelião física, mas o poder invisível que eles não podiam ver, não podiam controlar e, acima de tudo, não podiam compreender. A economia secreta das cartas de alforria. Se a justiça espiritual era a arma contra a crueldade, a esperança era a arma contra o desespero. E o próximo fragmento do manuscrito, intitulado O Preço da Alvorada, revela uma das mais organizadas e tocantes formas de resistência, a criação de uma economia paralela, um sistema financeiro secreto cujo único propósito era comprar a liberdade. O capítulo expõe uma rede complexa, gerida majoritariamente pelas mulheres mais velhas da comunidade, que decidiram que não podiam libertar a todos, mas podiam, talvez, libertar o futuro. O foco não era comprar a alforria para si mesmas, mas para as crianças, especialmente aquelas nascidas na senzala. O sistema era chamado de Caixa das Sementes. Não era uma caixa física, mas um fundo comunitário invisível. Cada membro da comunidade contribuía com o que podia, por menor que fosse. Uma moeda ganha por um trabalho extra no domingo, um pedaço de tecido que podia ser trocado na vila, a venda de frutas ou raízes cultivadas em pequenos pedaços de terra escondidos. Cada recurso, por mais ínfimo, era secretamente coletado e registrado. O manuscrito contém páginas que se assemelham a um livro contábil, com símbolos e marcas que representavam as contribuições e o montante acumulado. Era um sistema de confiança absoluta, pois todo o dinheiro era guardado por uma única mulher, a tesoureira, cuja integridade era inquestionável. O mais fascinante era o critério para a escolha da criança a ser liberta. Não era aleatório. Priorizavam órfãos ou crianças cujos pais haviam sido vendidos para outras fazendas. A comunidade entendia que libertar uma criança era como plantar uma semente que poderia crescer livre e talvez um dia ajudar a libertar outras. O ato da compra da carta de alforria era o clímax de meses, às vezes anos, de sacrifício coletivo. Era uma vitória silenciosa, celebrada não com festas, mas com o olhar de uma criança que caminhava para fora dos portões, carregando nos ombros a esperança de centenas. Este fragmento nos mostra que a resistência não era apenas reativa, era proativa, estratégica e profundamente humana. Eles não estavam apenas lutando contra a escravidão. Estavam ativamente construindo a liberdade, moeda por moeda, sacrifício por sacrifício, a ressignificação do pecado em poder. A opressão não era apenas física, era fundamentalmente espiritual. A igreja e a cruz eram ferramentas de controle, usadas para ensinar a submissão, a obediência e a aceitação do sofrimento como um destino divino.
O próximo fragmento do manuscrito, talvez o mais denso e filosófico de todos, é um contra-ataque direto a essa guerra de símbolos. Intitulado O Evangelho da Serpente, ele detalha como a comunidade secretamente desconstruiu e ressignificou a teologia imposta pelo opressor, transformando os ícones do pecado em emblemas de seu próprio poder. O foco central do capítulo é a figura da serpente. No catecismo que eram forçados a aprender, a serpente era o símbolo da traição, da mentira, a causa da queda do homem e da expulsão do paraíso. Era a personificação do mal. Mas para os autores do manuscrito, essa narrativa não fazia sentido. Como poderia o conhecimento ser um pecado? Como a busca pela verdade poderia ser um mal? Eles, então, realizaram uma inversão teológica radical. Em suas reuniões secretas, eles passaram a ensinar que a serpente não era uma traidora, mas uma libertadora. A primeira a oferecer o conhecimento, a primeira a desafiar um poder tirânico e absoluto. Esta ressignificação era profundamente poderosa. A serpente, em muitas de suas culturas de origem na África, já era um símbolo de sabedoria, de renovação, através da troca de pele e de poder terreno associada a divindades como Oxumaré, o orixá do arco-íris e do movimento. Ao fundir essas duas imagens, eles transformaram o símbolo máximo do pecado cristão em um ícone de sua própria resistência e sabedoria ancestral. O manuscrito contém desenhos da serpente não como uma criatura peçonhenta, mas como um círculo de luz, um guardião do conhecimento. Usar a imagem da serpente se tornou um ato secreto de orgulho e desafio. Este fragmento nos ensina uma lição atemporal sobre autoconhecimento. O poder sobre você começa com o poder de definir sua própria verdade, de escolher seus próprios símbolos. Ao se recusarem a aceitar a definição de bem e mal de seus opressores, eles deram o passo mais crucial para a libertação interior. Eles aprenderam a transformar veneno em remédio. Os mapas secretos entalhados na madeira. A inteligência da resistência se manifestava de formas que a mente do opressor era incapaz de conceber. Se as canções codificavam o tempo, o próximo fragmento do manuscrito revela como eles codificaram o espaço. Este capítulo, intitulado Os Veios da Liberdade, expõe um sistema de cartografia genial, um mapa para a liberdade que não estava desenhado em papel, mas sutilmente entalhado na própria arquitetura da fazenda. Era um segredo guardado pelos carpinteiros, marceneiros e artesãos da comunidade, homens cujas habilidades eram exploradas para construir a própria estrutura de sua prisão. E eles usaram essa mesma habilidade para criar a chave para sair dela. O manuscrito descreve como, sob o pretexto de criar ornamentos ou simplesmente realizar seu trabalho, esses artesãos gravavam símbolos quase imperceptíveis em lugares estratégicos. Um padrão de folhas entalhado na porta de uma senzala poderia indicar a direção de uma fonte de água potável no caminho da fuga. Uma marca específica na perna de uma mesa na casa grande, visível apenas para quem estivesse limpando o chão, poderia sinalizar o número de guardas em patrulha naquela semana. Uma série de nós em uma viga de madeira no celeiro poderia representar as fases da lua, indicando a noite mais escura e segura para uma partida. Esses símbolos, isoladamente, não significavam nada. Pareciam apenas o trabalho rústico de um artesão. Mas, para um olhar treinado, para aquele que possuía a chave de leitura ensinada secretamente, a fazenda inteira se transformava em um mapa tridimensional. Era um sistema que exigia uma memória e uma atenção aos detalhes extraordinárias. O livro contém uma espécie de legenda, mostrando cada símbolo e seu significado correspondente. É a prova de que eles não viam seu ambiente apenas como uma prisão,
mas como um tabuleiro de xadrez. Cada peça, cada estrutura, cada objeto poderia ser usado a seu favor. Este fragmento nos mostra que a percepção é uma ferramenta poderosa, onde o Senhor via apenas sua propriedade, seus móveis, sua riqueza. Os cativos viam um guia, um caminho, um testamento de sua inteligência gravado na madeira, escondido à vista de todos, esperando pelo momento certo de ser lido. Os nomes africanos que sobreviveram em segredo. De todas as violências da escravidão, uma das mais profundas e insidiosas era a anulação da identidade. Ao chegar, o cativo era despojado de tudo, inclusive de seu próprio nome, a primeira palavra que aprendeu, o som que o conectava à sua família, à sua linhagem, à sua história. Em seu lugar, recebia um nome cristão, um rótulo que simbolizava sua nova condição de propriedade. O próximo fragmento do manuscrito, intitulado O Nome que a Água Não Apaga, revela como a comunidade lutou ferozmente contra esse apagamento em um ato de resistência puramente memorial e espiritual. Este capítulo é, em sua essência, uma lista. Página após página, a caligrafia cuidadosa registra nomes africanos, nomes de homens, mulheres e crianças, com anotações ao lado indicando sua origem, o significado de seu nome e o nome cristão que lhes foi imposto. O manuscrito explica o propósito deste registro. Era um testamento. Uma promessa de que, embora fossem forçados a responder por João, Antônio ou Maria, sob a luz do dia, na intimidade da comunidade, na segurança da noite, eles continuariam a ser Kunle, Adebayo ou Funania. Eles se recusaram a deixar que seus verdadeiros nomes morressem. A preservação era um ritual ativo. Quando uma criança nascia, ela recebia oficialmente o nome do santo do dia, para satisfazer o padre e o senhor. Mas em uma cerimônia secreta, as matriarcas da comunidade realizavam um segundo batismo. Elas sussurravam no ouvido do bebê seu verdadeiro nome, um nome africano, geralmente de um avô ou de um ancestral que havia ficado para trás. Era uma forma de manter a linhagem viva, de conectar a nova vida à corrente de memória que se recusava a ser quebrada. Este fragmento do livro era, portanto, o mais sagrado de todos. Era a prova de sua existência. Ler esses nomes em voz alta era um ato de ressurreição. Era dizer ao mundo e a si mesmos que eles não eram as mercadorias que o sistema dizia que eram. Eles eram filhos, pais, irmãos. Eles tinham uma história, uma identidade. E enquanto o nome fosse lembrado, a pessoa jamais estaria verdadeiramente perdida. A promessa de que a verdade viria à tona. À medida que o manuscrito se aproxima de seu fim, o tom muda, deixa de ser um registro do passado e se torna uma visão do futuro. Este fragmento, o penúltimo, não é um manual ou uma crônica, é uma profecia, intitulado A Herança do Eco. O capítulo é escrito por uma voz diferente, possivelmente o último sobrevivente do conselho original dos 7. A caligrafia é mais trêmula, mas as palavras carregam um peso de certeza e uma serenidade assombrosa. O autor parece saber que seu tempo está acabando e que o livro, sua maior criação, corre o risco de ser descoberto e destruído. Ele então escreve não para seus contemporâneos, mas para gerações que ele jamais conheceria. Ele profetiza que haverá um tempo de escuridão, um tempo em que a história dele será contada apenas pelos opressores, em que seus atos de resistência serão esquecidos ou distorcidos. Ele prevê que o próprio livro talvez precise ser enterrado, adormecido sob a terra, para sobreviver. Mas a parte central da profecia é uma promessa inabalável. A verdade não pode ser enterrada para sempre. A energia, o conhecimento e a fúria contidos naquelas páginas eram uma semente. E sementes, mesmo dormentes por séculos, não morrem. Elas esperam.
A profecia afirma que a semente germinará quando os descendentes daqueles que foram escravizados estiverem prontos. Prontos não apenas para buscar a verdade, mas para suportar o peso dela. O manuscrito ressurgiria, de uma forma ou de outra, não necessariamente o objeto físico, mas seu espírito. A história deles viria à tona, não como um lamento, mas como uma fonte de poder. As canções secretas seriam estudadas, os rituais seriam compreendidos, os nomes seriam honrados. A profecia termina com uma mensagem direta para o futuro leitor, para nós. Quando você ler estas palavras, saiba que você é a colheita que nós plantamos. Nossa dor foi o solo, nosso sacrifício foi a água. Agora, cabe a você se tornar a árvore. Não nos vingue, apenas nos lembre. E não permita que o silêncio vença outra vez. Era a cartada final da resistência. A fé inabalável de que a memória é mais forte que o tempo e que a verdade, uma vez plantada, sempre encontrará o caminho de volta à luz. A história que agora corre em nossas veias. Finalmente, a última página, o último eco. O livro se encerra não com um ponto final, mas com um convite. A profecia se cumpriu. O fato de estarmos aqui agora, desvendando estes segredos, é a prova viva de que a esperança daquele conselho secreto não foi em vão. A Bíblia Negra não é, portanto, apenas um artefato do passado. Ela se tornou um espelho. Em suas páginas, não vemos apenas a história de pessoas que viveram há 300 anos. Vemos o reflexo da nossa própria busca por identidade, por verdade, por um poder que reside muito além das circunstâncias externas. Cada fragmento que lemos juntos foi uma lição de autoconhecimento. O ritual do corpo fechado nos ensinou sobre a soberania da nossa alma. As canções codificadas nos mostraram o poder da nossa inteligência. A justiça espiritual nos lembrou da nossa capacidade de reequilibrar o mundo. A ressignificação dos símbolos nos provou que somos nós que damos poder às coisas. Este manuscrito não é sobre a história da escravidão. É sobre a anatomia da liberdade. E a liberdade, como eles nos ensinaram, não é algo que se ganha de fora para dentro. É algo que se constrói de dentro para fora, mesmo quando as paredes da prisão são altas. A história contida neste livro não pertence mais a um objeto de couro e papel. Ela foi libertada. Ela agora corre em nossas veias, pulsa em nossa consciência. A responsabilidade que os autores nos confiaram na profecia é real. Lembrar, contar e, acima de tudo, não permitir que o silêncio vença novamente. A verdadeira Bíblia Negra não é o livro que encontramos. É aquela que cada um de nós escreve todos os dias, com nossos atos de coragem, com nossa busca pela verdade e com a recusa em aceitar as narrativas que nos são impostas. A história deles não acabou. Ela apenas foi passada adiante. Agora ela é nossa.